Muita gente sonha em atingir a riqueza, né? Mas por que será que tão poucos chegam lá? A resposta que a gente mais ouve é que o caminho é difícil demais, coisa para gente superdotada. Mas e se o verdadeiro obstáculo não for a dificuldade? E se for algo que pouquíssimas pessoas estão dispostas a encarar? A resposta para isso pode ser bem surpreendente. A ideia que a gente vai explorar aqui começa com uma afirmação que é, no mínimo, ousada. Quase um desafio, na verdade. A frase é: ficar rico não é difícil. Só isso já vai contra tudo que a maioria de nós acredita. Mas então, se não é dificuldade, qual é o verdadeiro problema? E aqui está a palavra-chave que muda tudo. A palavra é desconfortável. A questão não é sobre ter uma habilidade técnica, um conhecimento super complexo. Não. A questão é sobre resistência emocional. É sobre aguentar uma jornada que é, psicologicamente, muito desgastante. Então a ideia central é essa diferença entre o que é difícil e o que é desconfortável. E para entender por que isso é tão importante, a gente precisa separar bem esses dois conceitos. Eles podem até parecer a mesma coisa, mas na jornada para alcançar grandes objetivos, entender essa diferença é o que separa quem chega lá de quem fica pelo caminho. Vamos lá, vamos fazer essa distinção. Uma tarefa difícil é tipo uma cirurgia cardíaca. Exige um conhecimento técnico absurdo, uma habilidade muito específica, certo? Agora, uma jornada desconfortável, isso é outra coisa. É mais parecido com correr uma ultramaratona, só que no escuro, sem saber onde é a linha de chegada. O desafio aqui não é técnico, é pura resistência mental, é força de vontade. Tá, mas como é esse tal de desconforto na prática? Bom, eles geralmente aparecem em 3 obstáculos principais, que testam o limite de qualquer um. Vamos dar uma olhada de perto em cada um deles. O primeiro obstáculo é a batalha que acontece dentro da nossa cabeça. Sabe aquela empolgação do começo de um projeto? Pois é, ela acaba. E o que sobra é a rotina, o trabalho do dia a dia. É lutar contra a própria falta de ânimo, é se esforçar para começar o dia quando a motivação simplesmente foi embora. É disciplina pura e simples. O segundo ponto é o silêncio. É ralar muito dia após dia e nada. Sem aplauso, sem tapinha nas costas, sem nenhum tipo de validação de fora. A gente, como ser humano, adora um reconhecimento, né? Então, trabalhar nesse vácuo com a sensação de que ninguém tá vendo ou se importando é um desafio emocional gigantesco. É aqui que a convicção de uma pessoa é realmente testada. E esse talvez seja o mais brutal de todos. Investir tempo, energia, dinheiro e não ver nenhum progresso concreto. É aquele famoso vale da decepção, sabe? Onde todo esforço parece que não leva a lugar nenhum. O desafio aqui é continuar quando tudo ao seu redor está gritando para você parar. É um teste de fé na própria visão. Bom, quando esses 3 tipos de desconforto se juntam, eles criam o que a gente pode chamar de o grande filtro. E isso não é só mais um obstáculo, é o ponto de rendição. É o momento decisivo onde a esmagadora maioria das jornadas simplesmente acaba. E o diagnóstico é esse, bem direto. A maioria desiste aqui. Não é porque faltou habilidade ou porque a tarefa era complexa demais. Não, é por causa do peso esmagador do desconforto acumulado. Chega um ponto em que a jornada parece solitária demais, inútil demais, e parar se torna a decisão mais lógica, a mais aliviadora. O impacto desse filtro é devastador. A gente está falando que a grande, mas grande maioria mesmo, algo como 95%, não passa dessa fase. E o que separa aquela minoria bem pequena que continua? É exatamente isso, a capacidade de perseverar no meio do desconforto. Não tem a ver com ser mais inteligente, tem a ver com pura resistência emocional. E é isso que nos leva ao resultado final. Porque a decisão que se toma ali, naquele grande filtro, não define só o próximo passo. Ela define o destino. Então, aqui está a conclusão inevitável. A razão pela qual a maioria das pessoas não alcança o objetivo não é porque ele era impossível ou difícil demais. É porque o caminho era insuportavelmente desconfortável e desistir se tornou a única saída que fazia sentido. A linha de chegada, no fim das contas, é reservada para quem aprende a suportar a jornada. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final que é muito poderosa. A questão não é se o caminho vai ser desconfortável, é qual o limite pessoal de cada um para esse desconforto. Talvez a habilidade mais importante de todas seja entender onde fica esse ponto de ruptura e como fazer para fortalecê-lo. A pergunta que fica no ar é: onde está o ponto de desistência de cada um?